Embora muita gente considere difícil emagrecer, a grande maioria das pessoas consegue perder peso com uma certa facilidade, principalmente quando adota um estilo de vida mais saudável, se alimentando de uma forma melhor e praticando atividade física. Contudo, o grande obstáculo do emagrecimento é manter o peso perdido. A cada 10 pessoas que tentam emagrecer, apenas 2 conseguem manter esse peso perdido no longo prazo. E é por isso que eu vou te dar 6 dicas que vão te ajudar a ter sucesso no emagrecimento. É importante vocês entenderem que sucesso no emagrecimento é manter uma perda de peso de 10% por um período mínimo de 1 ano. Pensa comigo, imagine que você tem 100 quilos. E aí, durante um período de 5 a 6 meses, você conseguiu perder 30 quilos. Só que o tempo foi passando e você reganhou 20 quilos. E por conta disso, você acha que não teve sucesso no seu emagrecimento porque você teve um reganho de 20 quilos. Só que a grande verdade, e segundo os estudos científicos, o fato de você conseguir manter esses 10% de peso perdido, ou seja, você saiu de 100 e agora está com 90 quilos, por um período mínimo de 1 ano, faz com que você de fato tenha atingido o sucesso no emagrecimento. Então, pode parecer um pouco estranho, né, eu dizer que o reganho de 20 quilos nesse exemplo não foi um problema, só que a gente tem que levar em consideração que, devido às adaptações metabólicas que nós temos durante o processo do emagrecimento, sustentar esse peso perdido de 10 quilos já é um feito louvável. A primeira dica que eu tenho para te dar é que as pessoas que conseguem ter sucesso no emagrecimento praticam atividade física. E você pode pensar, pô, mas será que eu vou ter que morar na academia, fazer 2, 3 horas de exercício físico por dia? Não. As pessoas que conseguem de fato sustentar esse peso perdido, elas praticam pelo menos 1 hora por dia. E aqui eu vou abrir um parênteses. É necessário que você faça uma atividade física que tenha um certo esforço. Aqui você pode optar por uma caminhada acelerada ou uma musculação, por exemplo. Contudo, se atente ao seguinte, pensando em perpetuar esse comportamento para que de fato você consiga criar o hábito de praticar atividade física, é interessante a gente pensar em um padrão que nós, seres humanos, Homo sapiens, temos, que é o fato de que a gente gosta muito de pertencer a comunidades e a gente tem um avesso muito grande em não fazer parte de algo. E com isso vale ressaltar que algumas modalidades podem ajudar a fazer com que você fique mais engajado em praticar atividade física, como por exemplo o ciclismo. Dificilmente você vai ver alguém pedalando sozinho. A grande maioria dos ciclistas, quando vão fazer alguns percursos de longas quilometragens, eles estão acompanhados de amigos, colegas que incentivam durante o percurso. E isso torna o exercício físico muito mais gratificante e vai facilitar com que você de fato construa o hábito, porque você vai ficar mais engajado em praticar aquela atividade física diante do contexto em que vai ter pessoas que te incentivam e muito mais do que isso. Você vai ver que é possível ir evoluindo a cada treino. A musculação ela é um pouco mais solitária, só que ela é interessante pensando numa recomposição corporal, onde você vai ter um ganho de massa muscular durante essa perda de peso. Então, a dica que fica aqui é o seguinte: escolha uma modalidade que você consiga manter por um longo período de tempo. A segunda dica pode parecer óbvio, mas pouca gente se atenta a isso. É impossível você perder peso sem fazer uma dieta hipocalórica, ou seja, com um déficit calórico. Então, você de fato, para emagrecer, precisa estar em déficit calórico. Contudo, além de estar em déficit calórico, é importante a gente considerar o contexto dos macronutrientes e aquilo que a gente vai priorizar durante a escolha dos nossos alimentos que vão estar presentes na dieta. E, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, o carboidrato não é o vilão. Aqui, as pessoas que mais tiveram sucesso no emagrecimento adotaram uma dieta que era pobre em gorduras e que tinha uma quantidade de carboidratos maior. Isso se deve ao fato de que as dietas extremas, onde você zera algum macronutriente ou restringe algum grupo alimentar, ela pode até gerar um incentivo e uma motivação maior no começo, porque você vai de fato perder muito peso, principalmente por gerar um déficit calórico maior. O problema é que elas são muito difíceis de sustentar no longo prazo. Então, diante desse contexto, é necessário que você entenda que é muito importante que a sua dieta, ela acima de tudo,
tenha uma palatabilidade, isto é, que ela seja gostosa de ser seguida no longo prazo, para que isso facilite a sua adesão. A terceira dica é monitore o seu peso de forma frequente. Eu sei, isso pode parecer um comportamento um tanto quanto bitolado, só que o contexto que está escondido diante desse comportamento é o fato de que você vai conseguir monitorar caso você chute o balde em algum momento e consiga de fato retornar aos padrões. Só que eu vou fazer uma ressalva. É importante entender que algumas pessoas, principalmente aquelas que adotaram fazer a musculação, elas podem ter uma certa dificuldade em monitorar o peso, porque elas podem acreditar que não estão emagrecendo. Isso se deve ao fato de que durante uma atividade física como a musculação, você favorece o ganho de massa muscular e com isso o seu peso corporal ele pode ir aumentando ou até mesmo ficar estagnado. Mas isso não significa necessariamente que você não está emagrecendo. Então, a dica que fica é, além de monitorar o seu peso, você pode monitorar a medida da sua cintura. E você consegue fazer isso com aquelas fitas de costureira mesmo, sabe? Para medir cintura, quadril. Você consegue fazer isso, não custa muito caro. Você consegue adquirir em qualquer lojinha de costura e isso vai te ajudar a ter uma noção se você de fato está perdendo peso. Outra dica, se você não quiser gastar comprando essas fitas, você pode mensurar através da medida da sua calça. Então, se a sua calça está ficando mais larga, isso significa que você pode estar perdendo gordura ali na região abdominal. A quarta dica que eu tenho para te dar é que as pessoas que perdem peso e mantêm esse peso perdido, elas realizam o café da manhã. E aqui eu vou abrir mais um parênteses. Isso não significa que o café da manhã é uma refeição mágica, mas sim que pessoas que realizam o café da manhã, elas têm uma maior tendência de manter a adesão à dieta ao longo do dia. Isso se deve ao fato de que quando você consome o café da manhã, as chances de você ter um descontrole alimentar ao longo do dia em detrimento do aumento da fome são menores. E com isso você vai evitar com que a sua fome à noite acabe atrapalhando a sua dieta. A quinta dica pode parecer óbvia, só que, novamente, muitas pessoas esquecem que esse é o principal fator que vai te ajudar no emagrecimento. Mas muito mais do que isso. Essa é a dica crucial que quando me perguntam, João, qual que é a melhor dieta? A minha resposta é sempre essa. A melhor dieta é aquela que você consegue manter pelo maior tempo possível. Ou seja, a quinta dica é mantenha a adesão à dieta, até mesmo aos finais de semana. A grande maioria das pessoas acaba sobrecarregando as calorias da dieta aos finais de semana. E isso acaba extrapolando as calorias da dieta e, consequentemente, atrasam os seus resultados. Às vezes, nem só atrasam, mas podem fazer com que você ganhe peso, ao contrário do que você tinha estipulado no começo da dieta, que era o emagrecimento. E isso não é muito incomum, viu? Então, procure adotar estratégias alimentares que vão te ajudar a manter a dieta até mesmo aos finais de semana. A sexta dica é perceba escorregões rápido e contorne eles de uma forma prudente. O que eu quero dizer com isso? Não chute o balde, basicamente assim. Se você cometer alguns deslizes durante a dieta, você não precisa chutar o balde. Pensa comigo, imagine que você está escrevendo um texto à caneta. Quando você erra uma letra ou outra, o que você faz é dar uma rabiscadinha, abre parênteses e continua escrevendo. Aquilo ali não vai gerar uma rasura tão significativa que atrapalhe a leitura do texto. E o mesmo se aplica à dieta. Não é porque você errou comendo um alimento a mais ou errando alguma refeição que você tem que chutar o balde de vez e nunca mais fazer dieta. Isso só prejudica o seu comportamento e vai fazer com que você comece a adotar o hábito de toda vez que começa e erra, você chuta o balde. E aí vai atrapalhar ainda mais o sucesso no seu emagrecimento. E se você quer entender o motivo pelo qual é tão difícil manter o emagrecimento no longo prazo, esse vídeo aqui eu abordei exatamente as adaptações que o nosso metabolismo tem durante o processo do emagrecimento.